Olá, bendito, bendita, bem-vindo, bem-vinda. Hoje, 6 de maio, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Eu gosto muito da sexta-feira, sobretudo da primeira, porque a gente lembra do Sagrado Coração de Jesus. Deixa eu falar uma coisa bem rapidinho para você aqui. Na minha cidade, a gente celebrava o mês de maio. Todos os dias, Nossa Senhora andava de uma casa para outra. Saía da igreja no dia 1º, voltava no dia 31, com a coroação. E no outro dia 1º de junho, saía o Sagrado Coração e andava o mês inteiro também. E daí voltava no finalzinho. Eram 2 meses que todas as noites a gente saía em procissão e rezava juntos. Nunca me esqueço isso. Então quero acolher você também e lembrar do Sagrado Coração de Jesus. Só Ele é digno de receber honra, glória, poder, divindade. Alfa e ômega, princípio e fim, enfim. Você que está chegando, não deixe de se cadastrar no canal, dá um joinha, se puder, deixar um comentário, nos ajude. Você que faz parte, já faz parte, o canal é teu também, ajude-nos a evangelizar. Vamos nesse momento ouvir a Sagrada Escritura. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estavam perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebido dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que te recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Salmo. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho.
Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo contado por São João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Muito bem, nós já ouvimos muitas vezes esta liturgia, mas cada vez que a gente ouve, eu não sei para você, mas ela surpreende o coração, porque testemunho é testemunho e ninguém pode falar contra um testemunho. É real, é a vida. Veja que hoje na primeira leitura nós temos o personagem Paulo. Paulo é 360 graus para um lado e depois 360 graus para o outro lado. Paulo chega a pedir carta de recomendação, de licença para entrar em todos os lugares, para perseguir os cristãos, para pôr na cadeia, para mandar matar. E aí, certo dia, no caminho, ele é surpreendido. Mas não é um caminho de uma estrada, um trilho que leva, que traz. Não é um asfalto, não é uma avenida. O caminho que ele está indo, ele encontra Jesus, que é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, Jesus diz. É o momento em que Paulo cai na consciência do que ele está fazendo, extremamente pecador, errado. O dia que cai na consciência de Paulo de quem é Jesus. Agora ele começa a olhar com outros olhos. Ele começa a enxergar algo que ele não enxergava até então. Ele começa a fazer experiências, chama-se conversão. Ele vai conhecer o Senhor no caminho. E tendo feito essa experiência, que o texto diz que ele cai do cavalo, que uma grande luz, que ele perde a vista, enfim, tudo isso é uma maneira de contar e por tudo que aconteceu, mas o eixo de tudo isso é o caminho, é Jesus. Ele conheceu Jesus e agora ele se faz um com. E de tudo que ele perseguiu, agora ele começa a entregar, a doar a sua vida para poder evangelizar. Ainda que não foi fácil para Paulo entender os termos de Jesus, principalmente para Paulo. Para os discípulos não foi fácil. Talvez para você ainda hoje, para nós, não seja tão fácil entender certos termos de Jesus, tão peculiar, tão pessoal, tão profundo, tão íntimo, tão misterioso. Como entender naquele tempo, quando Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Pão que desceu do céu? A minha carne é verdadeiramente comida.
O meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus é tão profundo que é impossível entendê-lo. São Paulo vai falar em uma das suas cartas que nós precisamos entender a altura, o comprimento, a largura, a profundidade do Cristo, para poder chegar um pouquinho na sua essência daquilo que Ele é. A palavra de Deus diz que Ele é alfa, é ômega, é princípio, é fim, é ontem, é o sempre, é hoje, é aqui, é agora. Então é um mistério que vai sendo revelado pelo Cristo aos poucos. E por mais que Ele use a linguagem mais fácil de ser entendida, ainda é muito difícil de ser entendida. Até para os próprios discípulos que estão mais próximos. Paulo vai fazer essa experiência à custa de muitos pecados, à custa de uma perseguição ferrenha aos cristãos. Mas ele se converte. Então toda aquela força que ele tinha para perseguir, agora vira favorável ao próprio Cristo. Esta força começa a anunciar e testemunhar, e Paulo tem argumento para isso. Paulo, sem dúvida nenhuma, foi o maior missionário até aqui. É possível que não exista outro missionário tão árduo, tão ferrenho, tão forte, tão preciso, tão claro, tão objetivo. Por isso, esse nome nos encanta. Apesar da sua história, mas o Cristo perdoou seus pecados. E quando a gente se converte, Deus faz a gente crescer. Crescer para o mundo no sentido de levar as coisas do Senhor e crescer muito mais para os céus. Lembremos, 18 horas, hora do Ângelo. Deus abençoe você, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.